Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como resolve uma equação do segundo grau. Se você está acompanhando os nossos vídeos, as nossas aulas, na última aula eu apresentei para vocês qual é o formato de uma equação do segundo grau e ela pode ser completa ou incompleta. E hoje nós vamos falar da resolução das incompletas. E a completa a gente fala em outro vídeo, tá ok? Então, as equações incompletas, elas podem ter apenas o coeficiente A, ou elas podem vir com o coeficiente A e o coeficiente B, ou elas podem vir com o coeficiente A e o coeficiente C, tá bom? Então, esse é o tipo de equações incompletas. Então, nós vamos começar pela equação que tem o coeficiente A e o coeficiente B, que é nesse formato, ax² mais bx igual a zero. Então, essa é o formato geral, né, de uma equação incompleta. Então, eu coloquei esse primeiro exemplo aqui, x² menos 7x igual a zero. Então, toda vez que você tiver uma equação do segundo grau, que tem o A e o B, você pode utilizar a fatoração na sua resolução. O que é fatoração? Vamos voltar lá no 8º ano. Lembra quando vocês aprenderam fatorar os polinômios? O que vocês faziam? Tinha uma das possibilidades que é colocar um fator em evidência. Lembram disso? Se não lembra, você vai recapitular agora. Então, colocar um fator em evidência na fatoração é você colocar aquilo que é comum aos dois termos que aparecem para você. E no nosso caso, quem aparece aqui, ó, de comum é o x. Tá vendo? Aqui tem x e aqui também. Então, vamos colocar o x em evidência. E aí, você vai abrir um parêntese e dentro do parêntese, você vai colocar aquilo que não é comum, tá bom? Então, olha só. Aqui é um x² e eu já coloquei um x aqui. Então, tá faltando mais um. Como que eu sei que tá faltando mais um? Você vai utilizar a divisão. X² dividido por x elevado a 1 é x elevado a 1. Por quê? Lembra que na divisão de monômios, você subtraía os expoentes? Então, ó, 2 menos 1 é 1. Então, é isso que você vai fazer. Você vai subtrair os expoentes. Então, aqui dentro, você coloca o expoente do resultado da subtração, tá bom? Por quê? Porque quando você fizer esse caminho de volta, ó, x vezes x dá x². Então, sempre dá uma conferida, faz uma prova real para ver se você fez certinho. Tranquilo? Então, agora nós vamos para o segundo termo. Ó. Eu tenho menos 7x. Eu já coloquei o x aqui. Então, quem está faltando? Colocar aqui dentro o menos 7. Porque quando eu fizer x vezes menos 7, volta aqui no menos 7x. Tranquilo? Agora eu copio o resto, ó, igual a zero. Então, veja que aqui eu tenho uma multiplicação. Eu tenho um produto. Eu tenho x vezes x menos 7, e isso é igual a zero. Quando isso acontecer, quando eu tenho um produto, e esse produto é igual a zero, significa que um dos termos tem que ser zero. Lembra que qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Então, ou esse x tem que ser zero, para que tudo isso aqui seja verdadeiro, ou o x menos 7 tem que ser zero. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, você vai pegar o de fora, x igual a zero. Pronto. Já é uma das nossas raízes, tá bom? E agora, outra possibilidade. Esse x aqui não ser zero, mas o parêntese ser zero. Então, é isso que nós vamos fazer. Ou o x menos 7 ser igual a zero. Aí você vai resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Você vai passar o 7 para lá, então vai ficar x igual a 7. Então, existem essas duas possibilidades. Ou esse ser zero, porque zero vezes esse parêntese vai dar zero, ou este parêntese todo ser zero, porque zero vezes x
é zero. Aí torna a sentença verdadeira. Foi o que a gente fez. Ou um ou o outro tem que ser igual a zero. E aí, como que é a nossa resposta? Então, significa que as raízes desta equação ou é zero ou é 7. Porque se você vir aqui e substituir o x por zero, a sentença se torna verdadeira. Que é 0 ao quadrado, 0. Menos 7 vezes 0, 0. 0 menos 0 é 0? Sim. Se eu vir aqui e colocar um 7, 7 ao quadrado é 49. Aí você vai colocar menos 7 vezes 7, 49. 49 menos 49 é 0? Sim. Então, significa que esses dois números servem para essa equação. Então, o nosso objetivo é achar as raízes, achar os valores que tornam estas equações, que nós vamos ver essa e mais outras, se tornem verdadeiras, tá bom? Então, o objetivo é esse. Então, tá prontinho aí, tá vendo? Então, não teve muito trabalho. O que você achou? Vamos para mais um exemplo? Olha, agora eu tenho x ao quadrado mais x igual a zero. Então, aqui, o a é 1 e o b também é 1. Então, nós vamos usar a mesma coisa, a fatoração. Vamos usar o método de colocar o fator em evidência. Então, o que eles têm em comum é o x. Gente, eu estou usando x, mas poderia ser qualquer letra, tá bom? Do nosso alfabeto. Aí você vai abrir um parêntese e aqui dentro você vai colocar os fatores que não são comuns, tá bom? Então, ó, 2 menos esse expoente 1 aqui é 1. Então, vai ficar x elevado a 1. Aí, olha só, aqui é só x. E ele já está em evidência. Então, ó, 1 menos 1 é 0. Todo número com expoente zero lembra da potenciação? X elevado a zero é igual a 1. Então, por isso que vai ficar 1 aqui dentro. Outro segredinho. Quando eles forem iguais, você coloca 1. Por quê? Porque x vezes 1 é x. Tá bom? Então, quando for igual, só vem aqui e coloca 1. Para não dar muito trabalho. Ok? E continua igual a zero. Então, se eu tenho um produto e esse produto tem que dar zero, ou quem está do lado de fora é igual a zero, ou quem está aqui no parêntese tem que ser igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? X igual a zero, ou x mais 1 igual a zero. Aí você vai resolver isso aqui. Passa o x, passa o 1 positivo para lá, então ele vai negativo. Então, tá aí. Então, as raízes dessa equação ou é zero ou é menos 1. Então, pessoal, uma coisa que você pode estar percebendo aí é que sempre um x vai ser zero. Usando a fatoração, quando for o coeficiente A e o coeficiente B, é isso mesmo, tá bom? Sempre uma das raízes vai dar zero, ok? Vamos para mais um exemplo? Olha só. Aqui eu tenho 4x ao quadrado menos 12x igual a zero. Esse daqui eu coloquei para me ensinar para vocês duas formas de fazer, tá bom? A primeira é o que a gente estava fazendo nos dois primeiros exemplos. Nós vamos colocar quem é comum em evidência, que no nosso caso é o x. E aí nós vamos abrir um parêntese e colocar aqui dentro os fatores que não são comuns. Então, ó, eu já tenho x ao quadrado aqui. E aqui eu coloquei um x só. Então, 2 menos 1 é 1. E o 4, que não é comum, tá sobrando, então ele tem que ficar aqui, tá bom? Aqui, ó, o x já está em evidência. Então, quem está sobrando? O menos 12. Então, bota ele aqui, tá bom? E continua copiando, igual a zero. Então, se eu tenho um produto e esse produto tem que dar zero, ou quem está do lado de fora do parêntese seja igual a zero, ou quem está dentro do parêntese tem que ser zero. É o que a gente vai fazer. Então, x igual a zero, ou 4x menos 12 tem que ser igual a zero. Então, resolve essa equaçãozinha aqui. Passa o 12 para lá, então ele vai positivo. Agora, ó, quem está multiplicando, passa dividindo.
Então, 12 dividido por 4 é 3. Então, as raízes dessa equação ou é 0 ou é 3. Um outro jeito de fazer, para quem quiser, tá bom, galerinha? Esse jeito aqui tá ok. O outro jeito, nós vamos chegar no mesmo resultado. Só que eu vou apresentar para vocês, caso alguém queira fazer dessa forma. Vamos supor, eu tenho 4x ao quadrado menos 12x igual a 0. Mesmo exemplo daqui. Só que além de eu colocar o x em evidência, veja que esses números aqui, os coeficientes, eles são múltiplos. Então, quando você perceber que os coeficientes eles são múltiplos, você pode colocar também um número junto com o x para ficar em evidência. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, a gente sabe que o x é comum aos dois. Isso é fato. Agora, vamos olhar para o coeficiente 4 e o 12. Aí você vai pensar, qual é o máximo divisor comum desses números? Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? É o 4, porque o 4 divide o 4 e o 12 é divisível por 4. E o 4 é divisível por 4 também, tá? Corrigindo aí a minha fala. Então, você vai procurar o MDC. Lembra disso no sexto ano? Mas é só você pensar. O maior número que dá para dividir esses dois aqui ao mesmo tempo. Você poderia pensar, podia ser o 6. Não, eu não posso pegar 4 e dividir por 6. Não dá exato. Tem que ser uma divisão exata. Então, como 4 é um divisor comum desses coeficientes, então você pode colocar também o 4 em evidência, tá bom? Veja que aqui a gente colocou só a variável. Aqui você pode colocar a variável e um número, quando você perceber que eles são múltiplos. Se não for múltiplo, aí você segue colocando só a variável. Então, abre o parênteses. Agora você vai colocar o que sobrou. O 4 já está aqui, então não tem 4 aqui dentro. O x era um x ao quadrado. Eu só tenho 1, então 2 menos 1 é 1. Então, ficou só o x. Agora, quando eu olho para o 12, ó, 12, você vai fazer 12 dividido por 4. Então, ó, 12 dividido por 4 é 3. Ó, o menos continua. Então, você sempre vai fazer isso. Quando você quiser fazer por esse caminho, viu que eles são múltiplos, então você vai pegar o número da equação e dividir pelo seu fator em evidência. Então, 12 dividido por 4 é 3. E o x já está em evidência, então ele não precisa estar aqui dentro. Veja a diferença, ó, deste em evidência e este daqui. Mas você vai ver que a gente vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Então, igual a 0. Então, ou o de fora seja igual a 0, ou o de dentro seja igual a 0, para que esse produto seja uma verdade, tá bom? Então, 4x tem que ser igual a 0. Quem multiplica passa dividindo. 0 dividido por 4 é 0. Então, x igual a 0. Ou x menos 3 tem que ser igual a 0. Passo 3 para lá, então x igual a 3. Então, veja que deu a mesma resposta do primeiro módulo, tá bom? Então, significa que as raízes desta equação ou é o 0 ou é o 3. Porque se você fizer a prova real, vir aqui substituir, essa sentença será verdadeira. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Quando a equação não estiver organizada, que é no caso deste exemplo, primeiro você organiza, para depois você colocar em evidência, tá bom? Então, vamos organizar? Pega o menos 10x e coloca no primeiro membro, lembrando que ele muda a operação. Então, se aqui ele está subtraindo, passa somando. Então, menos 2x ao quadrado mais 10x igual a 0, tá bom? Aí, você vai colocar o fator em evidência. Quem é em evidência aqui? O x, né? Porque ele é comum aos dois termos. E aí, dentro do parêntese, vai ficar aquilo que não é comum.
Então, ó, o 2 não é comum, então ele vai vir para cá, o menos 2. E vai vir um x só, porque 2 menos esse expoente 1 é 1. Aqui o x já está em evidência, então sobrou o mais 10, igual a zero, tá bom? Então, ou o x é igual a zero, ou o menos 2x mais 10 é igual a zero, tá bom? Aqui você vai resolver essa equaçãozinha aqui, ó, do primeiro grau. Passa o 10 para lá, e ele vai negativo, porque se aqui ele soma, aqui ele subtrai. Então, ó, quem multiplica passa dividindo. Veja que o menos vem junto, porque a gente está mudando a operação. Então, multiplicação virou divisão, e o sinal vem junto. E aqui você vai fazer menos que divide menos, mais 10 dividido por 2, 5. Então, as raízes desta equação ou é 0 ou é 5. Ah, professora, eu vi que aqui eles são múltiplos. Poderia colocar o 2 aqui em evidência e fazer igual o exemplo passado? Sim, poderia, tá bom? Se você quiser, fique à vontade, ok? Vamos para o segundo tipo. Seria uma equação incompleta que agora não tem o B, mas sim tem o C. Então, tem o coeficiente A e o coeficiente C. Então, vamos ver como que a gente resolve? Ela é mais simples, tá bom? Mais rápida de resolver. Então, um exemplozinho seria x² menos 64 igual a zero. Então, veja que o coeficiente A é 1 e o coeficiente C, que é o termo independente, menos 64. Então, a primeira coisa, você vai deixar o x sozinho, porque veja que aqui não dá para fatorar, porque eles não têm fator comum. Aqui tem x, mas aqui não tem. Então, neste caso, você vai isolar o x² e passar o termo independente para o segundo membro. Então, é o que a gente vai fazer. x² mais 64, tá bom? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que quando quem multiplica passa dividindo? Então, a gente faz a operação inversa. Aqui nós temos uma potenciação. Qual é o inverso da potenciação? Nós já comentamos isso nas nossas aulas. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, para que eu tire esse 2 daqui, porque eu quero achar o x elevado a 1. Então, para que eu tire esse expoente 2, ele vai vir para o segundo membro, só que em forma de raiz, tá bom? Aqui, ó, o índice aqui é 2. Lembra que quando não tem índice na raiz, o índice é 2. Então, esse 2 ele sai daqui, vem para o segundo membro na forma de raiz, porque o inverso da potência é a raiz, tá bom? Aí você vai resolver. Raiz de 64 é 8. Só que, como nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau, existem duas raízes. Elas podem ser iguais ou diferentes, mas são duas raízes. E aqui, no nosso caso, vai ser o 8 positivo e o menos 8 também. Mas por que, professora, que serve o mais 8 e o menos 8? A gente já comentou isso, se eu não me engano, no 7º ano, quando a gente tem uma raiz quadrada de índice par, serve tanto o resultado positivo ou negativo. Por quê? Lembra que raiz de 64 significa que é um número vezes ele mesmo que tem que dar 64. Então, 8 positivo vezes 8 positivo, 64 positivo. Mas se eu fizer menos 8 vezes menos 8, também dá 64 positivo. Porque menos vezes menos é mais. Então, por isso que para a raiz quadrada serve tanto o resultado positivo quanto o negativo, tá bom? Então, as raízes desta equação ou é menos 8 ou é mais 8. E tem uma outra também explicação, ó. Porque quando você substitui aqui, menos 8 elevado a expoente par, nós já falamos sobre isso, dá positivo. Então, eu colocando aqui no lugar do x, menos 8 ou 8 positivo, os dois vão dar 64, tá bom? 64 menos 64 é zero.
Tranquilo? Então, essa aqui é mais fácil, mais rápida de resolver do que a do tipo anterior. Vamos lá? X ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, a primeira coisa, você vai isolar o x ao quadrado e passar o c para o segundo membro. Então, nós vamos fazer isso. O menos 1 vai para lá, mais 1. Aqui nós vamos extrair agora a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai ser 1 positivo ou 1 negativo. Pela mesma explicação daqui. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Tá bom? Então, por isso que serve os dois. Então, as raízes deste segundo exemplo, ou é menos 1, ou é mais 1. Tranquilo até agora? O que você está achando? Fácil, difícil, mais ou menos? Se precisar, recapitule. Volta ao vídeo quantas vezes forem necessário, tá bom? Vamos lá? Agora, aqui já está organizado. O coeficiente C já está no segundo membro. Só que eu preciso que o x ao quadrado, o coeficiente dele seja 1. Tá vendo? Igual dos outros aqui, ó, o coeficiente era 1. E aqui o coeficiente é 2. Então, para que eu tire esse 2 daqui, quem multiplica passa dividindo. Então, é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, 50 dividido por 2 é 25. Agora sim, nós vamos tirar esse expoente e levá-lo para o segundo membro como raiz. Então, vai ficar raiz de 25. Raiz quadrada de 25, você sabe que é 5. Então, serve o menos 5 ou o mais 5. Professora, por que tem que ser esses dois? Porque nós estamos tratando de uma equação do segundo grau. Uma equação que tem duas raízes, tá bom? Então, aí, as nossas duas raízes. Vamos para um quarto exemplo desse tipo de equação. Então, veja que aqui apareceu um coeficiente C antes da igualdade e nós temos também um termo independente depois da igualdade. Então, a primeira coisa, você vai organizar. Sempre assim. Se não está organizado, você organiza. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o menos 46 e passar para o segundo membro. Então, ele vai positivo. 3 mais 46 é 49. Tá bom? Aí, quem multiplica passa dividindo. Aí você fala, professora, não tem como dividir 49 por 4 e dar exato. Concordo. Então, você não vai fazer essa divisão. O que você vai fazer? Você vai fazer a raiz desta fração. Ó, mesma coisa. Esse expoente passa para o segundo membro como raiz. Aí, aqui você vai fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. E isso nós já trabalhamos em sala também, tá bom? Pode olhar aí no seu caderno. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 7 meios, ou positivo, ou negativo. Tá bom? Então, as raízes aí dessa equação, ou é menos 7 sobre 2, ou é 7 sobre 2 positivo. Tranquilo até aqui? E vamos para um último exemplo. Olha só. Tem o x ao quadrado mais 16 igual a 0. Então, a primeira coisa, nós vamos passar o 16 para lá. Então, ele vai negativo. Se ele vai negativo, agora nós vamos continuar o mesmo processo. Ó. Pega esse 2, passa para cá como raiz. Então, você tem raiz quadrada de menos 16. Isso tem um resultado no conjunto dos números reais? Não. Nós já também falamos sobre isso nas nossas aulas, que quando o índice da raiz ele é par, o seu radicando não pode ser negativo. Ele tem que ser um número positivo. E se você não estiver lembrando, eu vou recapitular para você. Por quê? Você vai falar assim, professora, é 4. Quanto você tem? Lembra que raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. É ele e o sinal dele. Que o sinal faz parte dele. Então, quando você tem mais 4 vezes mais 4, é mais 16. E eu tenho que chegar no menos 16. Se eu fizer menos 16, menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos é mais. Não deu menos 16.
Aí você fala, não, professor, uai, é só você fazer mais 4 vezes menos 4, que aí vai dar menos 16. Beleza. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16. Cheguei. Mas isso aqui está erradíssimo. Por quê? Lembra que na raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. Ele e o sinal dele. E aqui são números diferentes. Mais 4 não é o mesmo que menos 4. Você não pode vir aqui. Eles têm que ter o mesmo sinal. Então, isso aqui não vale. Então, quando isso acontecer, qual é a sua resposta? É que essa equação não tem raiz, tá bom? Então, fez lá e deu um número negativo dentro da raiz, então essa equação não tem um valor dentro do conjunto dos reais, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com você. Você fala assim, professora, eu posso vir aqui e multiplicar por menos 1, porque aí o 16 vai ficar positivo. Tá, mas aí o x vai ficar negativo. Então, não vai resolver o seu problema, tá bom? Então, não preocupe. Nem todas terão raiz. Ok? E aí, o que você achou de tudo isso? Ficou fácil, difícil? Isso é uma introdução. Aí você conseguindo fazer as incompletas perfeitamente, no próximo vídeo nós vamos trabalhar as completas. Mas antes disso, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou propor para vocês uma atividade do nosso livro didático. Por que é importante? Para você praticar, né? A gente só aprende praticando. Não adianta nada só eu falar para você. Você tem que praticar. Então, quem tem o livro aí, você pode olhar aí na página 93 e tentar fazer do número 1 ao 8, tá bom? Faz os cálculos bonitinho, não vá lá só olhar a resposta, faça primeiro, depois você confere com o gabarito, mas não se preocupe, eu volto para comentar as questões com você, tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Espero que eu tenha ajudado, contribuído, colaborado para o seu crescimento e para o seu conhecimento na nossa matéria, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Estou com muita saudade de todos vocês, muito ansiosa para que possamos nos ver assim pessoalmente, né? E compartilhar aí as nossas tardes juntos. Mas enquanto isso, você fica aí e eu fico aqui e nós vamos cuidando e cuidando também da nossa família, tá bom? Então você se cuida e cuide também da sua família. Beijo e tchau, tchau.